estamos iniciando o nosso segundo bloco do Telejornal Enfoque Regional. No nosso telejornal de hoje, nós temos a alegria de receber, com muita satisfação, o deputado federal Ricardo Izar, que foi eleito para o seu segundo mandato e nos honra com a sua presença aqui nos estúdios da TV Prevê. O Ricardo Izar, ele já esteve algumas vezes aqui nos nossos estúdios e é filho do saudoso deputado Ricardo Izar, que também esteve algumas vezes aqui no estúdio e que, lamentavelmente, já não está mais neste plano. Seja bem-vindo, Ricardinho. É um prazer tê-lo aqui neste momento da política nacional bastante em ebulição e num momento bastante difícil que passa o nosso país. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, Ricardo, como é que está o termômetro em Brasília? Você que convive 24 horas por dia lá em Brasília, com seus pares de Câmara Federal, com seus pares de Congresso, como é que você está sentindo este momento importante da situação política do Brasil, de turbulência, vamos assim dizer? Está fervendo, é o que você falou, tem ebulição. Eu acho que agora nós vamos viver um momento importante que é o dia 16. Agora, movimentação de rua, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que isso vai influenciar muito no que vai acontecer depois lá no Congresso Nacional. Agora, tem gente que está falando, dependendo se for muita gente para a rua, cai a presidente. Não é isso. Eu acho que é um dos fatores que vai influenciar. Mas o mais importante são as contas que estão no Tribunal de Contas da União, que está sendo aguardado o julgamento. É ali a chamada pedalada fiscal. Mas parece que já houve uma jogada ali para minimizar, para postergar essa situação. Mas eu acho que se tiver o processo de impeachment, vai ser baseado nisso. Eu não acredito simplesmente numa movimentação sem um motivo. Você não pode fazer um impeachment sem ter um motivo claro, evidente. Eu acho que o motivo claro e evidente seria a pedalada fiscal. Então, se for um processo de impeachment com movimentação popular, eu acho que a Câmara não vai ficar insensível, ela vai atender o apelo e vai votar pelo impeachment. Eu acho que hoje, se fosse um processo de impeachment, o sim prevaleceria dentro do plenário, não tenho dúvida nenhuma. Eu até disse, o Aloysio Nunes esteve há pouco tempo aqui no nosso estúdio, e a crise não tinha atingido esses níveis como nós estamos hoje, a crise política, pelo menos. E eu disse, olha, o senador, o Aécio e o senhor não perderam a eleição. Vocês ganharam a eleição. Falou, como ganhamos se nós perdemos? Falei, ganharam porque o tremendo abacaxi que viria para a mão de vocês, que está explodindo agora... É verdade. Estaria explodindo com vocês e vocês iam pagar o pato por aquilo que não fizeram. O processo de impeachment ele pode acontecer por dois motivos, Samuel. Tem a questão eleitoral. Se for pela questão eleitoral, o Eduardo Cunha assume, fica 90 dias e chama novas eleições. Ou pelo TCU, que aí assume o Michel Temer. Eu acho, e é que a gente ouve falar lá, é que já existe até um entendimento do próprio PSDB de que é melhor assumir pela questão do TCU. Deixa o Michel Temer 3 anos e meio, fazendo um governo de coalizão, onde todos os partidos governam. Ele seria o Itamar Franco, né? Ele já, do próprio partido do Itamar, uma espécie e não sai candidato à reeleição, elimina o PT do poder e todos os partidos fazem uma composição, uma coalizão. E aí sim para o PSDB é bom que vai pegar um governo mais estabilizado. Gerado, né? Porque pegar um governo do jeito que está, uma economia quebrada, eu acho que nem se reelege depois. Se o Aécio ganha uma eleição agora, é capaz de não se reeleger depois. E todo partido quer um plano de governo, né? um planejamento a longo prazo. Eu vejo assim, eu acredito que para o PSDB é melhor. O seu raciocínio é lógico e claro que este raciocínio eu acho que deve estar imperando lá em Brasília. Até porque eu tive recentemente lá em Brasília e pelo que eu senti, a situação parece que está insustentável. Mas, como diz o ditado, como já dizia Tancredo Neves, né, a política é que nem uma nuvem, né? Ela está hoje aqui, daqui a alguns segundos ela está em outro lugar, ela vai caminhando. E muda muito, de uma semana para cá já mudou muito. Pois é. A gente vê os resultados das votações no plenário.
Né? O governo, há uma semana atrás, quando a gente começou a votar a questão da AGU lá, da 443, o governo não tinha base nenhuma, perdeu votações importantes. E agora ela vem reconstruindo, em uma semana reconstrói-se a base. É estranho isso, né? Mas acontece, muda muito rápido, a gente não dá para ter uma previsão exata. Essas conversas de bastidores é que realmente intrigam muitas vezes, né? Porque você imagina, peraí, aconteceu isso a semana passada, agora a tendência é esta, mas a tendência nunca sempre é uma tendência matemática, como 2 mais 2 são 4. Às vezes pode fazer uma equação, subtrair 1 e 1 para virar 3, né? É verdade, você tem razão. Ô, Ricardo, e por outro lado, você está numa Câmara Federal que tem como presidente o Eduardo Cunha, que foi denunciado nesta Operação Lava Jato. E o procurador falou que denúncias envolvendo uma possível parte de um dinheiro de 5 milhões de reais que teria chegado ao bolso do Eduardo Cunha. Ele nega veementemente, diz que isso, sei lá, mas o delator disse com todas as letras para que quem quisesse ouvir, ouvisse. É uma situação extremamente delicada também, pela qual passa o presidente Eduardo Cunha da Câmara Federal. Eu acho que é uma denúncia que tem que ser investigada, lógico, isso é mais... por outro lado, por enquanto, é só uma denúncia de uma pessoa falando. A gente tem que analisar, ver se é verdadeira a denúncia, se tem procedência, se tem provas, e aí tem que tomar as providências. Agora, o Eduardo Cunha, como presidente da Câmara, eu não tenho que falar nada. Ele tem sido, assim, eu acho que o melhor presidente que a gente teve nos Pelo menos ele mandatos. Acelera lá a pauta, está fazendo a votação acontecer na terça, na quarta, na quinta, está acelerando, está colocando temas polêmicos, colocou a maioridade penal, colocou a 443, colocou diversos projetos que os outros presidentes não tinham coragem de colocar. E ele tem sido um presidente bom para o parlamento, para os parlamentares, porque ele não fica preocupado em colocar só temas que o governo quer, ele coloca temas que o parlamento quer. E outra coisa que eu percebo durante as sessões legislativas, tem deputados que pertencem à base, principalmente aqueles do PT, alguns do PT, que o encaram e falam coisas que fazem críticas pesadas. Ele passa, acho que, um óleo de peroba na cara, né? E como se nada tivesse acontecendo. O que não é fácil para um ser humano ter esse tipo de atitude. Eu acho que ele, como presidente da casa, ele melhorou muito a produtividade da casa. Nesses 6 meses aí, a gente aprovou mais projeto no plenário do que no mandato passado inteiro. Então, eu não posso dizer que ele é um mau presidente. Agora, se tem uma denúncia sobre ele, tem que ser investigada. Se ele realmente for culpado, tem que ser penalizado. Mas eu quero essa denúncia em que é mencionada pelos deputados na sua fala, no grande expediente ou nos instantes da votação, eles procuram encaixar uma fala que o atinge, ele parece que reage indiferente às críticas que fazem nessa situação. Eu não tenho que reclamar do presidente, do Eduardo Cunha. Eu acho que ele é um presidente que atende parlamentar por parlamentar. Eu consegui encaixar alguns projetos de lei nossos, alguns temas que eu não conseguia ter espaço junto de outros presidentes. Ele abriu espaço e ele faz isso com todos os parlamentares. Então, como a gente tem que dividir o Eduardo Cunha pessoa, se tiver algum problema de desvio de conduta é uma coisa, mas ele como presidente da casa, eu não tenho dúvida que tem sido o melhor presidente que a gente já teve. Por outro lado, você escapou de um abacaxi danado, porque você foi presidente da Comissão de Ética e você não é mais hoje. Isso. Quem substituiu você? Substituiu o Zé Carlos Araújo, da Bahia. Pois é, ele ficou com uma bucha danada, porque agora, depois dessa Operação Lava Jato, vão mais ou menos, algumas... Porque, na verdade, quando eu estava no mandato passado na presidência do Conselho de Ética, foi quando explodiu os casos do Lava Jato. E a gente rapidamente abriu os processos. Abrimos processo contra André Vargas, contra o Luiz Argolo. Lá da Bahia fizemos também. a cassação dos 2 parlamentares. Depois que eu saí da presidência, entrou um novo presidente, aí uma nova composição. Infelizmente,
não deixaram a gente concorrer para a reeleição, não me colocaram nem como membro lá. E saiu a denúncia aí, 29 parlamentares envolvidos, até agora eu não vi processo nenhum aberto no Conselho de Ética. Então, eu não sei se talvez quiseram tirar a gente do Conselho porque a gente estava dando celeridade demais no processo. Eu não sei, alguma coisa teve, mas já deviam estar abertos esses processos disciplinares. Estranho, né? Estranho, bem estranho. É. E são 29 os deputados que... eu acho que são 29 na lista do Lava Jato. Acho que o Conselho está lá para dar uma resposta para a sociedade. Se tem uma denúncia, tem que ser apurado. Independente se vai condenar ou não, você tem que apurar, tem que investigar, ouvir as partes. Né? Se a pessoa é inocente, você vai inocentar. Se é culpado, você tem que penalizar. Eu acho que o Conselho serve para isso, para manter a imagem do parlamento junto à sociedade civil. Ô, Ricardo, você está no seu segundo mandato. Qual a característica diferente, no seu entendimento, neste segundo mandato que você vê aquela Casa de Leis com o que você esteve? Fora esta turbulência. Eu acho que deu uma renovada muito grande. A gente tem 50% mais ou menos dos parlamentares são parlamentares de primeiro mandato. E estou vendo assim, o presidente dando mais celeridade, a casa está produzindo mais, e mais gente nova com mais vontade. Então, está diferente do mandato passado. O mandato passado, quando eu cheguei lá, quando você chega cheio de esperança. Você acha que você vai mudar o Brasil, você vai resolver todos os problemas, tudo, né? Habitação, educação, corrupção. E não é assim. Você vê que a casa ela anda num ritmo muito devagar. É muita gente, muitos interesses, 513 cabeças, né? 513 ideias, interesses por trás. Então, você tem uma dificuldade. E a casa, na legislatura passada, andava mais devagar. Eu acho que nessa legislatura nós estamos andando mais rápido, mesmo com a turbulência que está acontecendo. Eu acho que está sendo bom. Eu acho que vai ser bom para a sociedade isso. O fato de ter sido colocado na pauta alguns processos antigos dá uma demonstração de que a Câmara este ano ela está com muita disposição, com muita vontade, com muita garra e por isso pode-se esperar tudo lá. Para você ter ideia, só a questão das CPIs. Quantas CPIs nós já tivemos abertas esse ano, né? Muito mais do que praticamente está se igualando ao número de CPIs abertas na legislatura passada inteira, onde era aberta, depois era prorrogada e assim por diante. O presidente agora não, ele abre e dá os 120 dias para a CPI, tem que ter o resultado em 120 dias, ele não tem prorrogado as CPIs. Isso é bom, porque dá para você abordar vários temas. Porque na casa você só abre 5 CPIs por vez, só podem ter 5 CPIs abertas. Então, se você vai prorrogando, você acaba não abrangendo outros temas. E eu acho que nesse ponto está sendo melhor. O parlamento e entre as CPIs melhor. abertas, você pode até comentar sobre todas, mas eu tenho a impressão que uma delas é que também podem aparecer muitos rumores e muitas informações de que o buraco é em muitos órgãos do governo, como é o caso do BNDES, não é? Abriu do BNDES, abriu do Fundos de Pensão. Abriram 3 agora, né, nesse mês, que é Fundos de Pensão, BNDES e a de maus tratos aos animais, que por sinal era requerimento meu. Mas as outras duas envolvem transações financeiras. E isso eu acho que deve aparecer muita coisa ainda. Todo mundo sabe, todo mundo já ouviu falar da questão do BNDES, e não é só BNDES, é a Anvisa, é as agências regulatórias todas. Eu estou pegando a assinatura para a gente tentar abrir uma CPI da Anvisa. Hoje você vai tirar um medicamento, porque que você tem uma empresa, você quer homologar teu medicamento, você consegue em 30 dias e a minha empresa demora 2 anos, 3 anos para você tirar uma licença. Então, tem muita coisa que está errada. Essas agências elas são usadas mais como agências arrecadatórias do que regulatórias, entendeu? Então, eu acho que tem muita coisa errada, tem que ser investigado. Eu acho que quanto mais CPI a gente abrir direcionada a temas assim, vai ser melhor para esclarecer, para arrumar, para punir quem for culpado. Eu acho que é importante. E o brasileiro está hoje torpedeado por esse tipo de notícia política. Com essas CPIs, essa situação não pode se alastrar ainda mais, aumentar o volume de situações que deixam o povo mais impactado? Infelizmente, eu acho que
a população acostumou a ver a coisa errada. Por exemplo, você abre o jornal, você vê escândalo todo dia. E, infelizmente, está todo mundo muito acomodado e acostumou com isso. Eu acho que se a gente visse uma notícia, a gente já tinha que ficar alarmado e já tinha que gritar. Hoje não, está todo mundo acostumado, é escândalo atrás de escândalo. Começou na época do Mensalão, depois veio o Petrolão, depois o Sanguessuga e assim por diante. Um monte de episódios ruins para a imagem da política, principalmente. A gente que é político, a gente sabe que o povo está desacreditado no político. Mas é importante a participação da sociedade, a indignação da sociedade é importante. Por isso que eu quero ver até como é que vai ser essas manifestações de rua. Eu acho que isso vai repercutir muito. E ecoa lá dentro do Congresso. A gente ouve, se abala numa votação, por exemplo, eu não sei se você lembra, tinha aquela PEC 37, o ano passado, que foi votada. Muita gente foi para a rua contra a PEC 37, muita gente não sabia nem o que era a PEC 37. Mas só de ter a movimentação de rua, ela foi rejeitada no plenário, assim, maciçamente, ia ser aprovada. Então eu acho que o Congresso ainda escuta as ruas. O que está faltando mesmo é a movimentação e participação da sociedade. Já que você falou em eco, como é que ecoou a prisão do Zé Dirceu? Eu fiquei feliz. Lá dentro do... parece que aquela manifestação de apoio que talvez fossem dados para ele, o pessoal ficou meio na moita lá. Quem tem coragem de defender isso? Quem tem coragem? Tinha muita gente ligada ao Zé Dirceu, mas na hora cara de pau para defender. O cara se escondeu em cima da mesa, né? Mas precisa ser cara de pau para defender. Já é um escândalo atrás do outro, não é? Tava na hora. Eu acho que é gostoso quando a gente vê que a justiça está sendo feita. Isso é importante. Né? O que ninguém aguenta mais é a impunidade. Ô, Ricardinho, ontem eu fiquei até preocupado, porque a presidente buscou apoio nas frentes sociais, partidárias, sindicais. E ontem nós tivemos uma manifestação dessas lideranças. E a CUT, através da sua liderança maior, se manifestou e ameaçou pegar em armas. Depois desmentiu, mas depois que falou a besteira, já estava falado. Eu acho que foi extremamente inoportuna esta fala, principalmente tendo a presidente do lado. Eu acho. Você não entendeu assim também? Eu acho, concordo com você. Eu até achei que a mídia deu pouca repercussão para esse tipo de coisa. É uma fala pesada, não tinha necessidade de fazer isso. E outra coisa, essas centrais sindicais, eu sou contra a contribuição sindical obrigatória. Eu acho que não devia nem existir isso. Que benefício traz para o trabalhador? Eles usam isso mais como instrumentos políticos, ligados a partidos políticos. Né? Todas elas têm uma ligação com algum partido político. Então, para que a contribuição do trabalhador? Muitos estão contribuindo e não sabem nem para que está contribuindo, qual é a vantagem de contribuir para o sindicato. Existe um projeto de lei lá tramitando no Congresso que é para acabar com a contribuição obrigatória. Lógico que vão fazer movimento, a CUT, a CGT, vai todo mundo bater panela aí contra, mas eu acho que tinha que acabar com isso. Ô, Ricardo, você foi eleito por unanimidade presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito que vai investigar o caso de maus tratos aos animais no Brasil e idealizou a frente parlamentar. Eu te pergunto como é que serão esses trabalhos e qual a importância de ser presidente dessa CPI. Para mim foi uma premiação. Eu estou lutando desde 2011 para a gente criar essa CPI. Eu fui autor do requerimento, já tivemos requerimento derrubado em plenário. Para mim foi muito bom, por isso que eu falei bem do Eduardo Cunha aqui, porque ele criou uma CPI que trata da questão dos maus tratos aos animais, que é um tema que muita gente acha irrelevante, secundário, nenhum outro presidente tratou desse tema na casa, e ele deu essa atenção. Então, não é um tema secundário, não é menos importante do que os outros. A gente está falando também de direitos animais, mas de saúde humana. A gente precisa de políticas públicas de castração. Hoje, um casal de cachorros na rua gera 10 mil descendentes diretos em 10 anos. Então, isso gera uma superpopulação e com isso vem a zoonose. Aqui nessa região, nós temos casos de leishmaniose. Leishmaniose no Brasil mata mais do que dengue. E não existe políticas públicas do governo federal, do governo estadual, para política de educação, de prevenção contra a leishmaniose, políticas de castração. E isso eu estou falando dos animais domésticos só, né? Mas é necessário que haja política. A gente até convocou o ministro da Saúde para saber se está sendo utilizado o dinheiro do orçamento para essa questão,
porque é saúde humana também que a gente está falando que está em jogo. E também o respeito aos animais. O tráfico de animais silvestres, por exemplo, no país, o Brasil, a terceiro maior movimento financeiro é do tráfico de animais silvestres, né? Só perde para armas e drogas, né? Então, é algo que tem que ser investigado, tem que parar com isso. Os animais atropelados em estradas, a questão dos animais em circos, em zoológicos. Tem uma série de denúncias que a gente tem. Rodeios, vaquejadas, tudo isso tem que ser regulamentado, tem que ver se está tudo dentro da lei, dentro da legislação. A gente tem que olhar muito a questão de saúde pública, de centros de zoonose que hoje exterminam animais, o animal entra sadio e é sacrificado. Não é assim que se faz controle populacional, né? Tem que ter a feira de adoção, a questão da posse responsável. São muitos temas que a gente quer tratar nessa CPI que eu acho que vai dar um resultado rápido. Eu te pergunto, como é que vai funcionar essa CPI? Quantos deputados, quanto tempo? São 26 membros. O que acontece quando ela for encerrada? São 26 membros, a gente tem 120 dias para fazer o trabalho. Então nós vamos apurar 9 fatos determinantes, que são os fatos que ocasionaram a abertura da CPI. Um é o prefeito de Santa Cruz do Arari, que pagava R$5 por cachorro vivo ou morto, porque ele achava que o controle populacional devia ser feito dessa maneira. O outro foi um promotor de Apodi, no Rio Grande do Norte, que matou os jumentos para servir de comida para a prisão, para os penitenciárias. E ele também vai responder lá, já foi convocado, eu mesmo fiz o requerimento de convocação. Tem outro caso que é do Instituto Royal, não sei se você lembra, que é emblemático, de São Roque. São Roque, perdão. São 9 casos no total, nós vamos investigar os 9 e aí vamos abrir um pouco mais, tentar abraçar mais algumas coisas nessa CPI. Punir quem tem que ser punido, mas mais do que isso, eu queria uma CPI propositiva, uma CPI que trouxesse para o parlamento propostas e projetos de lei que sejam votados para implementar políticas públicas para que essas coisas não aconteçam mais, como o aumento de penas para maus-tratos, tipificação do que é maus-tratos, a mudança do Código Civil, tratando o animal como um sujeito e não mais como uma coisa, e algumas leis que diminuam o tráfico de animais silvestres, por exemplo. Acho que são temas que a gente tem que tratar, mas também tem que dar proposições. É isso que a CPI vai servir, para trazer proposições que tramitem mais rápido dentro da casa. Isso daí. Em 120 dias... É pouco tempo, mas dá tempo. Dá tempo? Isso que eu ia perguntar. Não vai dar para a gente investigar todas as denúncias que a gente recebe lá. Até agora recebi mais de 1.500 denúncias. A gente não vai ter condição. Vamos investigar 20, 30, mas dali tirar proposições, tirar projetos de lei para serem votados. Isso que é importante. Que bom. Ô, Ricardo, você teve no seu primeiro mandato uma base eleitoral aqui na região centro-oeste de Bauru e municípios circunvizinhos. Você, inclusive, teve o seu escritório funcionando um período aqui na cidade de Bauru. Como é que foi esse seu trabalho? Qual foi o resultado desse seu trabalho? O que é que de positivo se conseguiu? O que é que lhe gratificou? E quais foram os resultados que você dá ao conhecimento à população? Não, foi ótimo. A gente continua trabalhando bastante na região. O escritório não está mais em Bauru, ele está indo para Piratininga, aqui do lado. Que beleza. Ó, o Dail lá. Graças ao Dail. O Dail e o Claudinei, porque o aluguel lá é mais barato. Tá vendo, Dail? Mas a gente está fazendo uma mudança de escritório, mas acho que a região a gente continua cuidando do partido. O PSD, são 39 municípios que a gente trabalha os diretórios. Então a gente tem montado o partido em todos esses municípios. Agora nós vamos ter esses dias reuniões aqui em Bauru também para definir o rumo do PSD de Bauru, mas as outras cidades já está tudo organizado, a gente deve ter aí mais ou menos uns 20 candidatos a majoritárias na região pelo partido. Acho que o partido cresceu na região, cresceu no Brasil todo, né? Então o resultado tem sido bom, tem sido gratificante. Bom, e as emendas, você conseguiu liberar recursos para os municípios? Não, eu acho que nesse mandato passado e esse aqui a gente conseguiu mais de 40 milhões para a região. Mesmo com dinheiro curto agora lá em Brasília, você está conseguindo alguma coisa? Só que esse ano está difícil, porque esse ano nós tivemos um corte aí de 55% nas emendas parlamentares. E os ministérios, por exemplo, o Ministério do Gilberto Kassab, que é o Ministério das Cidades,
teve um corte, um contingenciamento de 54% dos recursos. Então a gente está mais pagando emenda e recursos obtidos em anos passados do que liberando novos recursos. Mas tem vindo, esse ano vem bastante coisa aí para os municípios da região. Olha, Ricardo, uma preocupação dos municípios, e eu queria saber como é que é o reflexo disso lá em Brasília, é o problema delicado financeiro, econômico que passam os municípios, a economia do Brasil como um todo, mas o município é a ponta deste iceberg. O repasse ele é muito injusto. E eles estão com o pires na mão, porque diminuiu os repasses, caiu o fundo de participação dos municípios, o Estado teve o seu ICMS reduzido, e com isso também há reflexo nos municípios, e além da própria arrecadação municipal, dos tributos municipais, que o município também teve uma redução. Como é que repercute isso em Brasília com essa situação? Fora o repasse de muita obrigação para o município. Teve muita obrigação que era do governo federal e do governo estadual que foi repassada para os municípios. Então você onera o município e tira recursos deles. Tira o recurso do município. Mas esse problema todo mundo sabe, todos os prefeitos procuram a gente, o problema é o mesmo. A gente teve reunião da Frente Parlamentar Municipalista com o Eduardo Cunha fazem 2 ou 3 semanas atrás, pedindo para ele pautar que tem projetos lá que tratam da questão da readequação do repasse do Fundo de Participação dos Municípios. Ele se comprometeu em fazer isso nesse período aí no máximo de 1 ano. Eu acho que seria um ganho grande para os municípios se a gente tivesse essa compensação. É a única forma, o município não tem receita suficiente para se manter, depende da União. E é uma pena, é o que você falou, você vê os prefeitos, os vereadores, todos correndo lá atrás de recursos. Por outro lado, viu, Daio? Os municípios vão sofrendo e nós temos alguns gastos exorbitantes. Quando eu li outro dia no jornal que um funcionário consular de Nova York mora num prédio sofisticadíssimo de Manhattan, pagando $19 mil, uma pessoa só. $19 mil que o Ministério, que o Itamaraty paga, de aluguel. Então, só, estou tornando um grão de areia no meio de tanto desperdício que existe. E atrás disso, olha, enche um caminhão, viu? De desperdício de grão de areia. O número de ministérios que tem, o número de... Para que 39 ministérios? Tem muita coisa, é isso que a gente acha errada. Meu partido é da base, mas eu tenho votado muita coisa contra o governo, porque na hora do ajuste fiscal eles pedem, né, o apoio nosso. Vamos votar medidas impopulares, mas o governo tem que fazer uma contrapartida, tem que cortar gastos, tem que diminuir o número de ministérios, número de comissionados. Isso você não vê partindo do governo. Parece que o governo acha que quem tem que fazer o sacrifício é só a população. Ele não. Está errado. E os municípios estão nessa barca também pagando o pato. Bom, Ricardo, nesse término de entrevista, eu gostaria que você dissesse, e agora você falar com o seu eleitor. Porque, sabe... Foi noticiado quando você desativou a sua base aqui que você estaria deixando esta cidade e esta região. E você não veio, eu até tentei algum contato com você para você vir aos estúdios da TV Prevê como você está aqui hoje, até porque eu falo por celular com o Ricardo e tudo, e ele me liga, eu já liguei para ele, e eu queria que você agora desse essa explicação oficial. Se você saiu magoado aqui da região de Bauru, o que levou você a desativar essa sua base, esse seu escritório. Não, dinheiro. Você que tinha pretensões, inclusive para a região, e de repente você levanta as asas e sai voando. O que levou a gente efetivamente aconteceu? Não, o que levou a desativar só é o aluguel que a gente estava tendo alto, aí não tinha um fluxo grande de pessoas no escritório. E tanto é que a gente está analisando um lugar agora em Piratininga para fazer, que tem um custo mais baixo, e eu não vou precisar de uma estrutura tão grande, porque a gente praticamente, quando no escritório, a gente atende muitos prefeitos e os vereadores. Mas eles têm ido muito até Brasília. Então, o que eu tenho feito? Eu fico segunda-feira no escritório, segunda-feira no escritório de São Paulo, terça, quarta e quinta em Brasília, e sexta-feira a gente roda o interior.
Eu não tenho base só na região de Bauru, eu tenho base em muitos lugares. Você foi votado em quantos municípios? Em 540 e poucos municípios. Eu só botar 550 escritórios é complicado. Não dá. Não, mas essa região é importante porque o escritório que a gente tem aqui é mais para representação partidária, porque aqui a gente cuida do PSD na região. Então é importante eu ter o escritório, inclusive o Odail que está aí, ele que comanda tudo para a gente, e é o responsável pela essa distribuição do partido na região. Mas nós não abandonamos a região, pelo contrário, estou aqui, estamos rodando permanentemente, a gente sempre, quase todo fim de semana a gente roda por aí, mas não necessariamente em Bauru, um dia está em Guaiçara, um dia está em Sabino, no outro dia está em Jaú, no outro dia está em Agudos, a gente tem rodado. E é importante você estar presente nas cidades. O escritório ele não agrega muito, ele gera um custo grande, gerou uma polêmica grande, falaram que eu ia trazer o título para cá, que era candidato daqui, que não era. Eu não sou daqui, minha família é de Jaú, eu sou de São Paulo, mas nós temos uma base aqui porque nós temos nessa região um grande número de amigos. E nosso trabalho é aqui, nosso trabalho político é aqui. Quem conhece o histórico político da família do Ricardo Izar, seu pai sempre foi muito bem votado aqui na região, em Piratininga, onde você está. O fiel escudeiro do seu pai, o Odail lá, sempre teve uma performance e foi sempre muito... E hoje a gente tem parceiros em todos os municípios, né? E a gente tem ajudado muito. Eu não tenho nem medo de falar que na legislatura passada eu fui o parlamentar que mais mandou recursos para essa região toda. Se contar todos os municípios, eu desafio qualquer um que mandou mais recursos que a gente. Então, isso mostra um trabalho, mas para continuar esse trabalho, não necessariamente eu preciso ser de Bauru, sou de São Paulo. Então fala um pouquinho agora sobre o seu partido e sobre as possibilidades eleitorais nesta região centro-oeste. Como é que estão as candidaturas, as composições, o que há de... Faltou daí eu assinar a ficha do PSD, que eu estou convencendo ele de vir para o PSD, mas a gente vai ter bastante candidato regional aqui. Hoje a gente só tem uma prefeitura, que é Boracéia, nessa região administrativa, mas a gente está esperando fazer pelo menos umas 10 prefeituras nessa região com o partido. Espero que a de Bauru também. Bauru, como é que você está aqui com... Hoje a gente vai ter algumas conversas aqui, tem algumas reuniões, tem candidatos querendo sair candidato a prefeito, pré-candidatos, que nós vamos conversar e definir qual deles sai pelo PSD. O PSD, o que eu quero, o que o Gilberto Kassab quer, é que tenha um candidato próprio em Bauru pelo PSD. Eu não sei quem, mas nós estamos... Como é que o Kassab está hoje administrando, estando na base, tendo Eu não queria estar prefeito... na pele dele. Eu não queria estar na pele dele, porque ele está num ministério que para a gente é importante, para os deputados, porque você consegue atender teus municípios mais fácil. Só que ele tem que administrar uma bancada que nem sempre essa bancada quer votar com o governo. E é o que tem acontecido. O PSD ele tem ficado muito independente, digamos assim. A gente vota algumas coisas com o governo, votamos algumas coisas contra o governo. E esse ministério eu acho que foi mais um presente que o Gilberto Kassab ganhou, porque ele tinha dado a palavra que daria o apoio na época à presidente Dilma, deu o apoio e recebeu o ministério. Não é um ministério que foi dado em troca do apoio do voto no Congresso Nacional. Tanto é que, se olhar as votações aí da bancada, a gente tem votado muito contra o governo. E qual é o futuro político dele? O que é que você sabe? Eu não sei. Mas ele gosta muito de você, ele esteve aqui comigo e falou que o meu homem é o Ricardinho, Eu falei, Kassab. E agora... Não, o Gilberto deve sair candidato a algum cargo maior, né? Não sei se é governador, não sei se é vice-presidente, se é presidente da República, alguma coisa ele deve sair candidato. Ele é um cara que trabalha o tempo inteiro, trabalha todos os dias da semana, você vê ele viajando, visitando municípios, liberando recursos. A Minha Casa Minha Vida ele tem entregue aí, tivemos recentemente aqui em Bauru entregando umas unidades. Então, ele tem ajudado inclusive aí na naquele se comprometendo com a liberação de recursos. Tem um caso aí de um PAC até, que eu tive uma reunião com ele, faz menos de um mês, um PAC de 34 milhões que estava parado de Bauru, a gente tem mexido. Eu acho assim, ele trabalha muito. Eu acho que isso dá resultado. Ele sabe construir e é um dos maiores articuladores políticos que tem no Brasil. Você sabe disso, é indiscutível. Bom, criar um partido desse tamanho não é para qualquer um, né? Ricardo, eu fiquei muito feliz em tê-lo aqui.
nesta programação da TV e espero que você não se ausente durante tanto tempo como você ficou ausente da nossa programação. Eu sei que você tem uma base boa aqui por esta região e sempre que aparecer por aqui, nós teremos imenso prazer em recepcioná-lo aqui nos estúdios da TV Prevê. Seja bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Obrigado. Nós estamos encerrando o nosso Enfoque Regional, prometendo voltar amanhã neste mesmo horário. Aos que nos acompanharam, os nossos agradecimentos. Até lá e muito obrigado mais uma vez.